Olá, pessoal. Caí aqui. Eu vou ter que convidar o Dr. Pepe de novo. Deixa eu ver ele entrando aqui. Peço desculpas. Deixa eu verificar aqui. Dr. Pepe, se ele volta. Vamos lá. Caímos. Desculpa, Dr. Pepe, caí. Nada, nada, Caí, não nada. tô E eu, acostumada, não nada. consegui. E eu não vou nem deixar a peteca cair, porque já aconteceu Tá, comigo isso e é normal. Eu vou até dar o gancho, hein? Eu vou desculpa. até dar o gancho. É, É normal. A internet também precisa evoluir. A sim. internet também precisa evoluir. E Não ó, foi é nem a aquilo que eu internet, foi falei. que eu quis responder alguém aqui e eu mesmo que cliquei Não, errado. Não vou nem culpar a foi, né? internet. Ah, Foi não, culpa mas minha. Porque tem um monte isso de gente aí. falando ao mesmo tempo, mandando pergunta. Eu quis dar uma de que estava entendida e Ah, marquei e saí. Peço desculpa, gente, para todo não tem mundo. problema. Desculpa, É aquela desculpa, história do doutor. copo, a história do copo meio cheio, copo meio vazio. Ganhamos mais uma hora de live. Pronto, eu já Sim, estava ai, que nervoso, eu maravilha! já Ganhamos estava uma hora de preocupado live! em falar tanta coisa em um curto espaço de tempo. Agora nós Então vamos mais pronto, tempo. foi bom, foi bom. Desculpa, de Foi toda forma, ótimo. todo mundo. Nada, nada. Olha como é que são as coisas, né? Nós achamos que estamos preparados para isso. Nós não estamos Sim, preparados para isso. Quer ver? A gente não tem. É como se, por exemplo, se eu tivesse agora numa palestra e tivesse deixado cair um laptop no chão, né? Ia parar tudo, exatamente. porque eu ia ficar super sem graça, todo Todo mundo ia mundo, ficar uou! desesperado. Oh, aquele. Oh! Entendeu? Quer dizer, cara, é o tipo de coisa, só que a gente tem que trazer essa situação para o mundo digital. É É isso, isso. não tem mistério. Só que você encarar isso é que é o complicador. Você encarar que realmente esse tipo de coisa acontece, tá tudo bem, achei que era a questão da internet, mas foi Não, não foi. um equívoco. Mas não tem problema, esse tipo de. As pessoas também têm que entender que o sair e entrar da sala, o sair e entrar de uma reunião, o sair e entrar, faz parte. É como se realmente eu tivesse ali também, vamos botar outro exemplo, tivesse ele palestrando e entrasse alguém com um comunicado urgente. Olha, infelizmente, um ente querido seu está hospitalizado e tal, aquela coisa, pô, Sim. desculpa, vou ter que fazer uma palestra mais rápida, porque felizmente um ente meu querido está hospitalizado, eu vou ter que sair daqui agora, daqui a 5, 10 minutos, vou encerrar o assunto. Então, quer dizer, são coisas que também acontecem no mundo digital. Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de situação. Então, eu gostei, agora tenho mais Obrigada. tempo. Dá para falar com mais Sim. calma um pouquinho. Vamos lá agora. Agora já tô mais calma, porque eu achei que não fosse conseguir voltar. Não preciso, Vamos lá, não então. preciso correr tanto. E ó, pra você ter uma ideia, eu acho que já todo mundo voltou. Já está todo mundo nos Ó, que ouvindo, vendo maravilha. bem. Voltem. Voltem, Então, pessoal. ainda dá Não tempo vou de. tentar não vou tentar convidar ninguém para não desligar Não, de não, 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 novo. não. Chega. E ainda dá tempo dos novos entrar. E quem os retardatários também, pessoal, ih, agora tal, vai Exatamente. entrar. Vamos aprender com o Dr. Pepe aqui como empreender em Portugal, como empreender no Brasil, É várias dicas isso. importantes. Uma Essa sexta-feira forma de de manhã linda. visão, essa forma de visão inicial que nós temos que ter para conseguir empreender. Senão, não É isso. adianta. Não Tem sempre o adianta. Eu tenho início, que né? Tem sempre que sempre iniciar nisso. alguma Nós coisa. temos que mudar isso na nossa cabeça, de que estamos numa outra era, num outro desenvolvimento. Enquanto estou vendo mais gente entrando aqui, eu vou falar rapidinho Tá. que eu assisti uma palestra pela CNN do professor Mário Sérgio Cortella falando sobre como vai ser o mundo pós-Covid. Uma das coisas que ele pontuou muito foi a questão de que toda guerra, toda pós-guerra, tem uma aceleração imensa sobre o crescimento e evolução da sociedade. E nós estamos meio que numa economia de guerra. Né? Nós estamos passando por uma situação, se tem que ficar em casa, só não tem, graças a Deus, não tem bombardeio na rua, não tem nada, mas nós estamos numa situação semelhante a uma guerra. Então é preciso encarar isso dessa forma, que nós temos que ter essa evolução dentro de nós. Então, já puxando um pouquinho também, voltando um pouco no assunto também, que eu estava pontuando,
Nós temos a questão da importação também e questão de exportação. Tá? Para o brasileiro que está com algum produto para exportação, o preço se torna altamente competitivo frente a qualquer mercado. Fica quase que uma possibilidade enorme também de um empresário que nunca pensou em exportar absolutamente nada consiga agora ter um preço competitivo e atrativo para o investidor europeu, de uma forma geral, não necessariamente o investidor português, né? O investidor europeu de uma forma geral. E muita gente também, aí já puxando aqui para o Brasil, mas eu não tenho nada de exportação, não tenho nada. Eu penso, já até conheço o portal da doutora Luana, penso em migrar para Portugal, a condição de vida aqui no Brasil não gosto, não quero, eu fazer uma situação. Muita gente às vezes acha que tem que ser cidadão português para empreender em Portugal, né? Que é um equívoco muito comum, Isso até é muito comum. justificável, né? Até Sim. justificável, não é nada demais. Realmente as pessoas pensam muito isso, precisa comprar um imóvel, precisa ser cidadão português. Não, Né? existem várias formas. As pessoas podem vir para cá por mês de visto, quando se quer morar, pode ir para aposentado, pode ser pelo empreendedor, com o visto D2, ele pode ser estudante, ele tem como vir para Portugal de diversas formas legais. Eu só sempre recomendo que seja de uma forma legal, venha sempre com o seu visto. Se você não tem nacionalidade, existem opções. Né? Então ele não precisa ser português para comprar um imóvel aqui. Ontem mesmo eu tinha uma reunião à noite, né, aqui 11 horas, meia-noite, com um cliente que ele não é natural, ele não é português, né? E ele vai abrir uma empresa aqui. A gente está resolvendo essa situação agora para ele aqui, está abrindo a empresa para ele, vai começar a abrir a empresa e ele não é português. E não tem problema nenhum. Depois ele vem aqui com visto do empreendedor para morar com a família dele, tudo de forma legal. Isso aí. E já aproveitando esse teu gancho, isso é um equívoco normal, também não sei como é que ele está se estruturando, mas um equívoco comum que acontece também é o empresário, né, o empreendedor, não procurar saber o local onde ele vai se estabelecer. Hoje Sim. eu faço parte de um hub que se chama Evolução Digital, é um grupo multidisciplinar que faz exatamente esse tipo de estudo. Não só um estudo da empresa como propriamente dita ou a forma de estabelecimento empresarial, mas um estudo completo. Vou dar um exemplo rápido, até aqui, uma situação hipotética. Digamos que um empreendedor português faz camisas vermelhas. E ele tem uma venda muito grande, principalmente no mês de maio. E no dia 25 de maio é o dia da Revolução dos Escravos, em que se saiu de um regime ditatorial para a democracia, sem uso de violências ou armas, e o símbolo é o cravo, e o cravo é vermelho. Ele tem uma boa venda de camisetas vermelhas ao longo do ano, especialmente em maio, e é um empreendedor de pequeno porte, pequeno médio porte. Muito bem. E em determinado momento ele conhece alguns brasileiros e que lá estejam em Portugal e acha interessante investir no Brasil. E em um determinado momento ele tem alguns contatos e em 2008 ele recebe uma encomenda muito grande de camisetas vermelhas para o Brasil e acho o máximo. Nossa, mas realmente para o Brasil também vendem camisetas vermelhas, que coisa maravilhosa. Eu vou abrir um lugar lá. Vou esperar mais uns anos, enfim, e passam-se os anos e em 2018 ele resolve abrir uma loja de camisetas vermelhas e não dura 2 dias, ele é apedrejado, pichado e colocado praticamente para fora do Brasil. Estamos falando das eleições de 2018, onde a cor vermelha foi associada ao comunismo e se tinha uma grande aversão ao Partido dos Trabalhadores no Brasil. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? E por que eu estou usando esse exemplo do vermelho, que é um exemplo clássico dentro do direito criminal? Tá? Querendo dizer que é necessário sim saber as pequenas nuances do local onde você vai estabelecer o seu comércio, a sua atividade empresarial. São detalhes pequenos, mas que fazem grande diferença. Eu duvido que nesse case que eu apresentei, ele não fez pesquisa mercadológica, fez, pesquisa de contratação, fez, pesquisa de ponto, fez, aluguel, contrato.
mas ele se preocupou na nuance política que estava acontecendo dentro do país para saber se o risco do negócio dele tinha algum tipo de risco de empreendimento? Eu acredito que não. Então é a mesma coisa como se vai empreender em Portugal. Né? Teve uma grande explosão de brasileiros que abriram cafeterias em Portugal. Isso ficou muito conhecido. Né? E ao mesmo tempo também a explosão de grandes cafeterias de brasileiros que abriram em Portugal que fecharam no primeiro ou no segundo mês de funcionamento. Porque não tiveram, provavelmente, não tiveram esse tipo de análise completa. Né? Realmente é muito importante. Só para se ter uma ideia, vou falar também muito rápido sobre isso. Digamos que nós estamos, o nosso público, provavelmente que nós estamos aqui falando, são de pessoas que querem empreender, mas também pessoas que são empresários, já tem algum estabelecimento comercial, seja aqui no Brasil, seja em Portugal. Por ocasião da pandemia, aqui no Brasil e em Portugal, tiveram dois regimes para que as empresas pudessem suspender ou reduzir a jornada de trabalho dos seus colaboradores, seus empregados, seus funcionários. Né? Tem umas diferenças, você está aqui 3 diferenças rápidas, como por exemplo aqui uma situação que é uma situação básica de suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho feita em Portugal, para que a empresa seja habilitada, ela tem que estar quite com todas as suas obrigações fiscais, inclusive as previdenciárias. No Brasil já não existe esse requisito. Para o funcionário que tem uma redução da jornada de trabalho, existe uma fórmula específica para poder fazer esse tipo de redução a depender da quantidade de horas que foram reduzidas de sua jornada. No Brasil nós temos as escalas, 25%, 50% ou 70% de redução. Então, em Portugal teve essa maior liberdade para poder fazer essa redução da jornada de trabalho. Em Portugal tem a garantia do mínimo, que é 635 euros, mas tem essas pequenas nuances que o empresário precisa saber no momento de enfrentar uma crise, de enfrentar alguma coisa nesse sentido. Eu tô aqui, mas eu já fui até avisado que eu falei maio, não, é 25 de abril. Exatamente, eu ia te corrigir, mas eu não quis te atrapalhar o raciocínio. É 25 de abril, Revolução dos Cravos. Eu tô com o mês de maio na cabeça ainda. Sim. Abril. Só não quis cortar seu raciocínio, mas era isso. Eu ia consertar isso. Mas pode falar. Então, essas questões que a gente tem que ter conhecimento, também a gente tem que ter muito cuidado com isso. Conhecimento é bom? É bom. Informação é bom? É bom. Mas eu gosto de usar ditados populares ou ensinamentos da vovó. Eu acho que tem coisas que para o mundo dos negócios apresenta-se muito constante. Dá um exemplo bobo que diz o seguinte: tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Eu sou cinéfilo de carteirinha, então normalmente também os meus exemplos são muito baseados em filmes. Em um filme, o último filme do Indiana Jones, que fala sobre uma suposta sociedade que foi construída em volta de extraterrestres e tal, em determinado momento, a exploradora chega e consegue ter aquela revelação de que realmente extraterrestres estiveram no planeta Terra, aquela coisa toda, e é oferecido para ela, pergunta-se para ela o que ela quer, e ela diz que quer ter conhecimento. Então, a partir do momento que os seres extraterrestres oferecem conhecimento, é tanto conhecimento que a cabeça dela explode. Claro que é uma questão hollywoodiana, um filme, é uma metáfora que serve muito bem para isso. Tanto é que hoje existe 3 entidades não governamentais criaram como se fosse uma joint venture. Não chega a ser uma joint venture porque é sem fins lucrativos. Mas é a chamada CORD-19, que é exatamente para unificar informações relacionadas ao Covid-19. Tá? Porque, para você ter uma ideia, o crescimento exponencial foi tão enorme de médicos e profissionais e pesquisadores escrevendo sobre o Covid, foi o crescimento de quase 70%. Então, os pesquisadores estavam reclamando muito que não tinham tempo de conseguir ler.
E o indexador do Google não era suficientemente claro para dar para esses pesquisadores as palavras-chave necessárias para poder fazer o tipo de pesquisa. Então, quer Inclusive, dizer, virou conhecimento... objeto de muitas escritas, inclusive artigos de advogados, né? Inclusive Exato, nosso escritório era esse ponto também, que eu ia chegar. meu marido, sócio, Vitor, o doutor Anderson Gaspar também escreveram um artigo maravilhoso sobre essa questão de EPI, realmente, a ausência de EPI nos hospitais, enfim, realmente isso está no Jus Brasil, inclusive, esse assunto. Então, eles escreveram um artigo maravilhoso, mas essa questão desses artigos sobre Covid, nossa, também Mas era aumentou esse e ponto que muito. eu ia chegar em relação também aos advogados, porque olha só, é tanta informação, tanta informação. Eu já fiz um teste. A doutora já me conhece há um tempo, e quem me conhece também sabe que eu sou muito sistemático. Eu já fiz um teste. Eu já parei um dia da minha vida para tentar ler todas as notícias. Eu não consegui chegar nem a 10% do que eu selecionei. Não do que existia no mundo, naturalmente. Já entrou no Da seleção que eu Migalhas? fiz. Os artigos que eles colocam num dia. Eu já reparei também no final do dia para ver. Quantidade de artigos que foi postado num dia. Escritos por advogados. É absurdo. Não tem como. Mas o que eu digo assim, em que pese e na verdade eu esqueci também a questão do EPI e do artigo do EPI, o doutor Pepe também participou, porque ele também atuou nesse processo. Eu estou aqui sendo chamada a atenção do doutor Vitor, porque na verdade foi o doutor Vitor, doutor Anderson, doutor Pepe que atuaram nesse processo, que originou, na verdade, depois a ideia de escrever o artigo, porque nós conseguimos uma decisão, desculpa te cortar, mas conseguimos uma decisão como se não foi uma das primeiras, provavelmente uma das primeiras decisões nesse sentido, né? Então foi muito legal, parabéns, aqui eu tenho que falar publicamente, porque realmente foi uma coisa muito bacana, nós ficamos muito felizes realmente, vibramos muito com essa conquista, com essa decisão. Depois eu deixo até o link para o pessoal que ainda não leu, que ainda não viu, mas eu vou deixar direitinho isso aqui para vocês. Mas parabenizo desde já também a sua participação, que foi super essencial. Foi essencial mesmo. Mas continua, doutor. Desculpa. O que eu ia falar também sobre as questões relacionadas à informação, você veja bem, né? Qual é o indexador que existe para que um advogado que precise falar especificamente sobre EPI, seja ele defendendo a empresa, seja ele defendendo o empregado, tenha o percentual de acerto, que é a accuracy, direcionado no Google? É muito difícil. Muito difícil. Quer ver? Eu vou dar um case. Eu sigo muitas páginas também relacionadas a movimentos feministas. Eu simpatizo muito. E quer ver uma coisa? Eu mesmo descobri sozinho que jamais, em tempo algum, eu vi nada relacionado. Eu leio muitas publicações relacionadas a isso. Jamais eu vi que a primeira mulher, o primeiro conglomerado de empresas feito, que foi nos Estados Unidos, em que a herdeira de uma grande fortuna, do C.W. Post, tem até uma cidade nos Estados Unidos que leva o nome dele, fundou uma cidade nos Estados Unidos. O C.W. Post, quando ele faleceu, deixou uma herdeira, a filha dele, única herdeira. Ela foi a primeira a fazer um conglomerado de empresas que, por exemplo, ela comprou a Hellmann's, pra você ter uma ideia, na época. Comprou a primeira empresa que fez congelados também. Ninguém se pensava em congelados ainda, isso nos idos no início do século passado. Ela foi a primeira que fez o primeiro conglomerado. Então, quer dizer, é um tipo de informação que poderia dignificar a luta das mulheres, poderia justificar muitas dessas questões. Eu nunca vi isso sendo utilizado. Eu vejo as histórias de mulheres que são empreendedoras, mulheres que empreendem, mulheres que são empoderadas, mulheres que têm toda uma história pela frente, como é o caso da doutora também, que luta sozinho contra a maré. É verdade, tem que ser dito também. Sim. Mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi essa história sendo contada. Eu acho que, como eu falei também, às vezes eu sou um pouco repetitivo nas coisas, mas eu acho importante. Dar esse 1 passo, 2 passos para trás na história, para a gente entender o que está acontecendo e começar a partir para frente. Não, peraí, existiu uma mulher que fez isso, como é que ela fez isso, de que forma ela fez isso, como é que a gente pode encorajar novas mulheres a fazerem isso, entendeu? De ter essa questão de compra de outras empresas, ou então de congregação de outros profissionais para conseguir girar algum tipo de negócio. Uma série de questões que eu não vejo muito serem utilizadas, que eu acho que é o momento de fazer isso. É o momento da gente procurar
fazer essa reanálise, né, do que a gente quer para poder pensar no futuro. Vou dar um outro exemplo, tá? Para aquele que é um investidor, quer abrir uma startup, né? Hoje nós temos uma possibilidade enorme de N situações que podem ser enquadradas em startups. Tenho uma boa ideia, quero seguir em frente, mas não sei como eu vou fazer, procurar assessoria específica para isso e tudo bem. Mas como é que eu faço isso aqui no Brasil? No Brasil nós temos um celeiro enorme para a parte de energias renováveis, vou puxar, claro, um pouco a sardinha para o meu lado, né? Claro. Nós temos um celeiro imenso para a parte de energia renovável, energia eólica, não temos no Brasil ainda energia eólica offshore, como já tem muito na Europa também, e algumas partes dos Estados Unidos. Então, tem uma parte enorme para investir nisso. Mas eu não tenho tanta grana para investir nisso. Não tem problema. Tem a questão da compostagem também. Você pode investir em recipientes para fazer compostagem. Você pode investir, quer dizer, uma startup também relacionada a isso. E aí, qual é o bacana agora que eu vou puxar para a parte europeia, especificamente Portugal? Portugal abriu uma linha de crédito, que não sei para quem todo mundo sabe, existe uma coisa na Europa chamada Fundo Perdido, em que a União Europeia ela destina os recursos determinados de alguns países para esse fundo. Esse fundo serve para fomento de alguma atividade, né? Normalmente, por exemplo, tinha a Agenda 2020, que terminou, né? E uma das formas da Agenda 2020 de fomento era a exportação, por exemplo. Então, se eu cheguei a visitar um empreendedor que fabricava placas solares, essas placas são 3 vezes mais potentes do que as placas normais que são vendidas no mercado. Ele tinha a questão do problema do preço, que o preço do vendido pelo chinês é infinitamente inferior, mas a placa dele era superior e ele tinha ainda uma pegada de transferência de tecnologia, coisa que o chinês não tem. Então, esse empreendedor, ele já era um empreendedor já de muitos anos e ele estava nessa parte de captação de recursos do fundo para poder fazer essa exportação. Só que o que aconteceu em Portugal, pelo que eu li e vi? Portugal tomou um puxão de orelha muito grande relacionado a essas questões de energias renováveis. Então, a Agenda 2030, as primeiras questões que já foram lançadas pelo governo são relacionadas a energias renováveis. Portugal tem que correr muito atrás disso, porque ficou em muita desvantagem em relação à Agenda 2020. Então, assim, é um celeiro imenso para quem já tem algum tipo de empresa ou quer investir em Portugal, porque existem esses investimentos, esse fundo perdido, para fomentar esses investimentos em Portugal, relacionados principalmente a energias renováveis. Mas eu não tenho pegada de energia renovável, eu não tenho pegada de absolutamente nada, mas eu gostaria de ter acesso a esse fundo. Um outro exemplo também, vou falar aqui também, claro que a gente faz as informações mais, digamos assim, gerais, né? Não dá para também esmiuçar muito. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo. Mas nós temos a questão do incremento a novas tecnologias relacionadas ao Covid. Tá? Exemplo, quero abrir uma empresa que dê treinamento para empresas portuguesas que têm salões de cabeleireiro. Porque tem que ter procedimento de higienização diferenciado, procedimento de utilização de máscara diferenciado, procedimento de atendimento ao cliente diferenciado, horário de cumprimento diferenciado. Então assim, também existem esses incrementos para essa questão do Covid, empresas que sejam relacionadas a algum tipo de tecnologia ou algum tipo de desenvolvimento de atividade relacionada a como você vai lidar com isso. Porque vamos dizer que por um milagre divino apareça uma vacina hoje. Tá? Até a erradicação da doença, até a vacinação da população, até acabar com algum outro tipo de caso, o novo normal, como nós estávamos falando, vai ser isso, manter o distanciamento social, fazer a utilização de uma higiene das mãos muito maior do que todos nós Tudo estamos acostumados mudou, a fazer. né? Não tem jeito. Então, Shoppings, assim,
Aqui em Portugal, até complementando assim, só essa questão da retomada, aqui em Portugal nós já estamos um pouco, como começamos na frente a questão da Covid, né? Iniciamos, aqui começou primeiro do que aí no Brasil, agora nós já estamos na fase da retomada, há 3 semanas mais ou menos, e os shoppings inclusive abriram essa semana. Então é tudo muito diferente, porque tem limitação de pessoas nas lojas, e coisas que a gente realmente não estava acostumado. Então é uma nova realidade realmente para todo mundo E aí, e vai quem ser regula complicado. isso? Quem regula isso? Quem ensina a empresa a, de repente, fazer, não sei se em Portugal aconteceu isso, aqui no Brasil sim, de fazer drive-thru. Tem drive-thru em shopping. Você entra com o carro, você já liga para a empresa, faz o teu pedido ou através da internet, enfim, faz o pedido, né? Pega o carro, vai lá, passa, pega a mercadoria e vai embora. Mas quem deu Não, esse drive-thru, treinamento para a pelo menos aqui em empresa? Braga, ainda não sei Não tem. realmente Mas sobre isso. Acho que aqui não. já tem Porque a vários gente shoppings realmente começou utilizando a isso. reabrir agora. Nós estávamos realmente fechados, totalmente Sim. fechados. Não tinha nada funcionando, só supermercado Isso e deu a farmácia. diferença, e isso deu a diferença para que agora vocês consigam estar Exatamente. num outro E agora momento. realmente. Até porque aqui é verão agora, né? Tá calor, as pessoas Sim, querem ir pra rua, enfim, sim, já, mas a gente ainda não tem o resultado ainda dessa retomada. A gente deve ter uma noção nos próximos dias como é que isso vai impactar realmente é verdade. no retorno. Mas enfim. E aí já puxando um gancho do que você falou, acabou de falar agora, além das startups, que foi o que eu já falei, que são os inícios, que é por isso o nome, né? Start, de início, startups, existe as scale-ups, que são scale, uma tradução livre, seria a escalada. São empresas que já estão no mercado há muito tempo, há 10, 15, 20 anos, e que viram nessa questão pandêmica uma necessidade urgente de ter uma evolução digital. Tá? Eu vou dar 2 cases rapidinhos para você entender, quem está assistindo a gente entender. Sim. Eu tenho um barbeiro que eu já corto meu cabelo também há muitos anos, ele é sozinho, absolutamente sozinho. E na primeira semana de pandemia, ele mandou uma mensagem bem simples para todo mundo, dizendo que se quisessem, ele poderia até ir em casa para cortar o cabelo e fazer a barba. Que ele estava com máscara, ele estava em casa, com a família, que não tinha problema de contaminação, que ele ia se proteger para cortar o cabelo de todo mundo. Tá? Ele tentou de uma forma muito simplória, de uma forma muito até rudimentar, evoluir digitalmente. Agora, um outro exemplo. Tenho que uma determinada rede de salão de cabeleireiros, imensa, com essa questão pandêmica, depois de quase 1 mês e meio, foi incluir um aplicativo para que as funcionárias pudessem ir na casa dos clientes fazer algum tipo de serviço. Olha o prejuízo que isso deu. Olha o prejuízo. Até conseguir rodar aquela situação toda de conseguir falar com os clientes, não sei o que, o prejuízo dessa rede de salão deve ter sido imenso. Imenso, imenso, imenso. Então, assim, se eu já tivesse, não é uma crítica, é uma constatação, se essa empresa já tivesse um foco minimamente na evolução digital, na transformação digital, qualquer coisa que seja na área digital, teria passado por essa crise mais tranquilamente. Até no LinkedIn, no Hub Evolução Digital, pelo qual faço parte, já tem até um artigo dizendo sobre qual vai ser. Você já está pronto para a próxima crise? Até porque o Brasil teve tempo. O Brasil teve tempo de se preparar porque chegou primeiro em outros lugares e o Brasil sabia que isso ia chegar. As pessoas não acreditaram. Então, os empresários, as pessoas normais, tudo bem. Você fala assim, não, tudo bem, as pessoas não acreditaram. Mas o empresário ele tinha que ter tido essa visão. Vai chegar aqui e eu tenho que estar preparado para isso. Para quando isso chegar, eu saber o que eu vou fazer. Está preparado para a próxima crise? Está preparado para a próxima? Porque vocês já deveriam estar se preocupando. Exatamente, já deveria estar todo mundo se preocupando. Porque a gente torce para que não haja. Mas e se tiver? E aí? Tem que estar preparado. Não pode chegar a uma próxima situação e a gente não saber o que fazer. Não, a gente tem que saber o que fazer. A gente acabou de passar por uma. Estamos passando por uma. É isso. Então a gente tem que saber. Já tem uma vontade de ir para Portugal. Eu já tinha essa vontade antes de ir para Portugal. Já tinha essa vontade de ser cidadão europeu, ser cidadão português, que quer que seja, não pode esperar mais tempo para se preparar, para procurar os preparativos, para tentar saber esse tipo de situação, como é que faz, como é que é feito,
porque realmente ninguém sabe como vai ser o ano que vem. Ninguém sabe Não, como e vai as ser daqui a pessoas 2 não anos. vendem de um mês para o outro. A pessoa que vende de um mês para o outro, ela volta 6 meses depois. A pessoa tem que Isso se aí. preparar. Eu até já falei isso para diversas pessoas. A minha preparação para vir para cá demorou um ano. Eu Isso. sou esposa de um português. A família dele é portuguesa. E mesmo assim, nós demoramos um ano de planejamento, de Uhum. organização, de ter noção realmente de onde a gente ia morar, do que a gente ia fazer. Nós tínhamos um cachorro enorme para trazer. Na época ainda não tínhamos o nosso filho, né? Só tinha o nosso filho canino. Então a gente tinha que se organizar, a gente tinha que saber organizar nossa questão, nosso escritório, nosso trabalho, que a gente conseguiu realmente conseguir. Nós conseguimos manter o nosso trabalho estando aqui, porque tem a nossa sócia, a Monique, no Rio, que você conhece, do Rio de Janeiro. E, enfim, nós tivemos que nos organizar dessa forma um ano. E a gente tinha a questão já da nacionalidade. Agora, quem não tem, tudo bem, cada um tem o seu tempo, mas não adianta achar que vai de um mês para o outro. Um mês do Exatamente. outro. A Monique até falou aqui, até também comentou que teve esse drive-thru aí no Rio de Janeiro, nos shoppings. Sim, Eu sim, não tinha sim. visto aqui. Aqui não teve. Aqui a gente não teve essa organização e já Mas estamos é isso que voltando a eu funcionar. pontuei. São soluções a curto prazo e que, com certeza, não foram feitas pensando em alguma coisa. Não, peraí, vamos estruturar. Não tá acontecendo. Não, mas vamos estruturar uma situação de drive, porque a gente não sabe como é que vai ficar. Vamos estruturar um e-commerce, porque a gente não sabe como é que vai ficar. Vamos estruturar, quer dizer, vamos ter o mínimo de preparação básica para poder encarar qualquer tipo de crise econômica. Claro que não tinha como ninguém prever um tipo de crise como está tendo agora. Mas peraí, Ninguém imaginava. já teve crise em 2008, já teve a grande crise de 1919. Então, quer dizer, outras crises já tiveram. Então, como é que as pessoas encararam isso? Como é que as pessoas conseguiram passar por isso? Planejamento, muito planejamento e foco na evolução e transformação. Não, e nós Sem temos isso, muito mais informação hoje em dia do que o pessoal da crise do século passado, né? A gente não pode claro, comparar, por exemplo, na época da gripe espanhola com hoje em dia. A evolução em tudo, na medicina, nós temos a internet, as pessoas estudam mais, né? Obviamente nem se compara essa questão, então a gente realmente tem que conseguir sair dessa de uma forma diferente, né? E melhores sempre, todos. Tem que claro. saber. A gente não pode deixar a peteca cair dessa forma e as coisas não funcionarem. Aqui os pequenos restaurantes que você conhece muito bem, né? O doutor conhece muito bem porque viveu aqui e veio aqui por causa do seu mestrado, seu doutorado. Eles começaram a fazer as entregas dos almoços, porque eles fazem, né, o prato do dia e tal. Esses pequenos empreendedores, eles iam quebrar, eles não iam conseguir. E aí, o que eles fizeram? Começaram a entregar, mas com toda a organização. Por incrível que pareça, também os pequenos aqui conseguiram se organizar rapidamente e na frente dos grandes. Eles conseguiram ter essas ideias assim mais rápido e conseguiram se manter, né? Mesmo no meio dessa crise toda. E agora voltamos a funcionar e eles mantêm o funcionamento. Na verdade, maiores, porque eles conseguiram, eles expandiram, né? Eles mantêm agora É, a entrega, mantêm o atendimento no funcionamento deles normal, enfim. Eles realmente. o iFood cresceu 30% em escala global, tá? Só para você ter uma Aqui ideia, também cresceu bastante, porque o português era meio reticente com essa questão de internet, de fazer compras pela internet. esse grande E paradigma foi quebrado. Esse grande paradigma foi. foi Agora as quebrado. pessoas compram, com o Uber Não tem entregando, o Uber mais Eats, isso. mas o português não tinha esse hábito. Aqui a gente só tinha muita entrega de pizza. Não Você tem uma, tinha. você tem uma ideia? Eu sigo, não sei se você conhece, um historiador chamado Yuval Noah Harari. Eu sigo ele e ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que a universidade pela qual ele é filiado, que é a Universidade de Jerusalém, ele, durante muito tempo, se discutiu muito se era possível ou não algumas matérias serem dispostas como EAD, ensino à distância, tá? Ele foi enfático na entrevista dele. Em nenhuma discussão isso evoluiu. Em nenhuma reunião isso evoluiu. Em nada isso evoluiu. Não, eles eram sempre pragmáticos em dizer o seguinte: transmissão de conhecimento tem que ser ao vivo, tem que ser de uma pessoa para outra, como já é feito há milênios. Não importa. Pois bem, veio o Covid,
Na semana seguinte tinha ensino à distância na Universidade de Jerusalém. Sabe, assim, é inacreditável. Citar esse exemplo para mim uma forma, um extremo natural, né? Mas para se entender como é que quem não entende que o momento que nós estamos vivendo, do hoje, que é necessário, que foi uma grande forma de conseguirmos evoluir para a vida, para os negócios, para as relações. Poxa, quantas vezes a gente vê aí pessoas que não conseguem ficar sozinhas consigo mesmo, né? E não conseguem ter o mínimo de pensamento, pessoas até que entraram em depressão, pessoas que, entendeu, não conseguiram gerir os seus negócios. Ai, meu Deus, eu tenho que sair de casa para ir para o meu Não negócio. conseguiram conviver com o marido, ou com a mulher, ou com os filhos. Fiquei chocada com isso. Mas eu não Como que as pessoas não aguentam passar... ficar com os filhos dentro de casa, gente? Eu Pois fiquei... a pessoa não consegue passar um tipo de questão. Peraí. Por que você precisa sair de casa? Você não é advogado, você não tem processo eletrônico, você não tem todas as ferramentas. Você não é... Agora, peraí. Eu sou uma pessoa que depende necessariamente de ir para a rua. Por exemplo, tem muitos profissionais da área artística, fotográfica também, que não teve como, porque os espetáculos foram todos suspensos, foram todos restringidos. Então, como é que vai fazer isso? Né? Não tem como sair disso aí. Tá, eu não estou chegando a esse extremo. Natural que o empreendedor ou o empresário que necessariamente precisa disso, ele às vezes não tem alguma solução imediatamente clara para conseguir continuar na sua cadeia produtiva. Tá? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que o caminho é tranquilo, não estou dizendo que muita gente não sofreu. Não é isso. O que eu estou ponderando é que para que nós possamos pegar o que está acontecendo conosco hoje e pensarmos no amanhã. Tá? Eu até dei uma olhada aí, alguém comentou, acho que foi a Raquel, salvo engano, comentou que não se pensa, só se pensa no hoje, não se pensa no amanhã. Tá? E a gente tem que pensar realmente isso, que nós não sabemos absolutamente nada, que nós voltamos a ser pessoas que não estão se preparando ainda para o novo mundo. Na minha humilde opinião, quem não consegue entender isso, que nós temos que nos reinventar, vai ficar muito para trás, muito. A diferença vai ser assim, muito grande. Não é o advento do computador, não é o advento do celular, não é o advento do smartphone, nem da internet de alta velocidade, nem do 4G. Não é isso que nós estamos passando hoje em dia. Nós estamos passando por um momento de grande transformação. Grande transformação. Momento histórico, né? De método, momento histórico, exatamente isso. Daqui a alguns anos vão estudar e vão comentar sobre essa época. E isso não quer dizer que o desafio seja intransponível. Não. Isso quer dizer que, consciente do grande desafio, temos que nos fazer uma autoavaliação do nosso caminho, zerar algumas coisas, quebrar outros paradigmas ou questões que nós tínhamos como certas e corretas e imutáveis, e pensar o seguinte: não, peraí, eu voltei a ser criança, eu tenho que reaprender a andar. É isso. Na minha humilde opinião, é isso. Quem quem é empreendedor, quem já é empresário, se não tiver isso em mente, vai naufragar de uma forma trágica e sem retorno. Não há mais retorno. É uma via de mão única, não há mais retorno. Se não evoluir digitalmente, não procurar outras soluções, não se reinventar, realmente não tem a menor condição de seguir em frente. Para, claro, naturalmente, eu acho que isso aqui, eu já estou muito velho para isso, eu não quero, não sei o quê. Realmente, a pessoa desiste e vive de renda, vive de aposentadoria, ou vive de outra coisa, ou vai pescar, ou qualquer outra coisa assim. Agora, não, do jeito que era, esquece, não vai ter, não vai ser mais, não tem como, ninguém, nenhum tipo de profissão vai funcionar do jeito que era antes. A área, para você ter uma ideia aqui,
a área hoteleira, a área de hospedagens, a área hoteleira, a área de turismo, teve uma queda, assim, absurda. Absurda. Sim. Tá? O empresário que não pense minimamente oferecer promoções, é uma coisa assim, bem básica. Promoções para as pessoas, não vai conseguir nenhuma reserva. A pessoa que, eu tinha uma reserva, tive que cancelar por causa do Covid. Não vou devolver o valor. Não vou devolver, você perdeu e tal. Não, peraí, vamos conversar? Eu não tenho como fazer essa devolução, não tem fluxo de caixa, não está entrando nada para mim. Fica de crédito, vai melhorar. Ano que vem aqui visitar a gente, vem aqui participar com a gente, você vai gostar da nossa hospedagem e tal. Quer dizer, são formas de abordagem que também tem que ter para que você consiga fidelizar o cliente e conseguir passar por essa crise. As companhias Entendeu? aéreas aqui pela Europa já estão começando nesse sentido, porque como aqui já está havendo uma retomada, tem muita viagem com desconto e tem inclusive cidades na Itália, obviamente, que foi muito, né, prejudicada. Afetado. Exatamente. Eles estão realmente oferecendo diversas vantagens mesmo, de devolução de dinheiro, hospedagem durante determinado período gratuito, enfim, Isso aí aí. as passagens aéreas com desconto, para as pessoas poderem ter essa confiança de voltar a viajar, e, enfim, e voltar a uma vida normal dentro do possível, Isso. né? E aí, disso, já aproveitando esse gancho também para finalizar a minha fala, de repente abrir para perguntas, acredito que tem algumas perguntas já, pelo que eu vi aqui rapidamente, mas deve ter algumas Deixa eu ver perguntas. se tem aqui também, já vou me organizar quando você vai Tá. terminando, para ver as perguntas. E aí, finalizando a minha fala, é o seguinte, até teve uma questão da queda e tal, eu vou voltar um pouquinho, eu vi Sim. também que entrou muita gente depois, falando que é o seguinte, essa quebra de paradigma, essa modificação do nosso entendimento, da nossa forma de ver as coisas, ela tem muito a ver com o meu início da fala, quando eu disse assim, o que é bom para o investidor português? É que o euro está 6-1. O que é bom para o investidor brasileiro? É que o euro está 6-1. Mas peraí, por que é bom? Não, depende. Eu mexo com exportação, o teu preço ficou competitivo. Né? O português, 6-1. Pô, será que é uma boa não investir em commodities brasileiros, em preços em reais? Será que não é bom investir no mercado imobiliário? Entendeu? Então, quer dizer, qual é a forma de abordagem? Porque, tá ruim para um? Não, pode estar ruim para todo mundo. Tá bom para um? Sim, pode estar bom para todo mundo. Entendeu? Então, essas formas de verificação e consolidação das informações também, o que é muito importante, que é centralizar, porque a gente tem um nível de informação muito grande, nós conversamos muito sobre isso também, e estou voltando propositalmente, né? Eu vi que muita gente entrou depois. Sim. Esse nível de informação imensa que a gente tem, ela traz uma necessidade, na minha opinião, de contratação de profissionais específicos para direcionamento de informações. Ficar lendo muita coisa, ficar vendo muita coisa, como você pegar um dia inteiro e ficar vendo notícias da Covid. No final do dia, se você não tiver com os pulsos cortados dentro da banheira, você não é um ser humano, você não tem coração. Então, assim, não faz bem isso. Não é bom isso. Né? Então, finalizando a minha fala, que eu acho que sim, existem muitas possibilidades em N campos de investimento para pequenos, médios e grandes empresários, principalmente também empresários de grande porte, fazerem esse tipo de evolução digital, deixar de se tornar empresas normais, naquele modelo convencional, para se tornarem scale-ups, e isso é muito importante. E para quem quer investir também, pode parecer que não, mas eu acho que o momento é muito bom, principalmente também para a parte de energias renováveis, a pegada é grande nesse sentido. Foi visto que realmente o planeta respirou com essa pandemia, isso é inegável. Foi visto água viva em Viena, foi visto botinho em Veneza, foi visto água viva em Veneza. Sim. Então, sabe, uma coisa que é inacreditável, como o planeta respirou e como a agenda Eu vi inclusive imagens da praia de Botafogo com água bem limpa aí também. Sim, não sei se isso aí foi real, porque a gente... Foi real.
Foi Minha real, sogra mora foi ali do real. lado, né? E a gente estava acostumado realmente com aquela sujeira toda. Historicamente, o símbolo o brasão do município do Rio de Janeiro são dois golfinhos, tá? Eu nunca vi golfinho na Baía de Guanabara. Tenho 39 anos. Agora foi avistado, na época da pandemia, foram avistados alguns poucos golfinhos na Baía de Guanabara. Mas por que o brasão era golfinho? Porque tinha golfinho na Baía de Guanabara. Tinha, há muitos anos Há atrás. muitos anos Entendeu? atrás, com certeza. Tinha golfinho. Então, quer dizer, a natureza está tomando seu lugar, a agenda climática está em voga. Eu até convido a todos a curtir, a seguir minha página no Instagram, que fala muito sobre tem essa pegada de energias renováveis também, que começa no nosso dia a dia, em substituindo plástico por embalagens reutilizáveis, e, enfim, tem uma pegada muito grande em relação a O isso. Lincoln tá falando aqui que é real, que foi ele que filmou. Eu acredito, porque o Lincoln, ele é bombeiro e ele trabalha realmente ali em Botafogo. Então, provavelmente é verdade mesmo que foi ele que filmou, porque eu conheço o Lincoln. Então é isso. É real. Minha fala é isso. Acho que por mim tá mais ou menos Doutor Pepe, dado o recado. Eu tenho só um problema, porque eu acho que eu perdi, na verdade, as perguntas naquele momento que eu caí. Existiam algumas perguntas. Eu peço às pessoas que tiverem feito essas perguntas, de repente, que passam pra gente depois no privado, que a gente pode responder. O doutor pode responder muito bem no privado, né? Porque claro. A culpa é minha, a culpa foi minha, a live foi derrubada por minha causa. Então, eu já te peço desculpas que não vamos conseguir responder, porque não temos elas mais aqui, eu não tenho mais ela aqui. Mas eu quero aproveitar e pedir que o doutor deixe, de repente, seu contato, seu LinkedIn, de repente, seu WhatsApp, para que as pessoas possam também entrar em contato e falar mais um pouquinho, e conversar, enfim, com o doutor e ter mais uma ideia, né? Uma conversa, se tiver vontade. Seguir o seu Instagram. Então, deixe seus contatos aqui pra gente, por favor. Deixo. Vou botar assim. Uma pena realmente termos perdido, acredito que tinha algumas perguntas relacionadas a isso, mas eu acho que também, como falou bem, tem essas possibilidades de contato. O link da minha bio no Instagram tem o meu LinkedIn, salvo engano, mas eu vou até verificar isso também. E sim, a gente pode até enrolar aqui um pouco para ver se vem algumas perguntas novamente pra gente. Eu não sei se a gente ganhou tempo, na verdade, que a gente já teria perdido a live, já teria terminado a live antes, com certeza, mas eu perdi as perguntas, a culpa foi minha. Então, quem ainda não segue o perfil profissional do Dr. Pepe, é só clicar e seguir lá, então vai ter na bio dele também os contatos, né? Acho que já dá, né? Se clicar aqui no seu nome, já te adiciona, já te segue. Sim. Acho que é direto. Nós estamos aprendendo, exatamente. Então, eu acho que consegue sim seguir e tirar todas as dúvidas com o Dr. Pepe. Então, doutor, eu vou agradecer aqui mais uma vez, né? Pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de ter aqui esclarecido tanta coisa legal pra gente. Peço desculpas por ter derrubado a live e ter atrapalhado um pouco o raciocínio, ter perdido algumas perguntas, mas eu acredito que depois a gente pode ter uma nova oportunidade. Mas agradeço imensamente, realmente, pela sua generosidade, porque eu te admiro muito. Muita gente sabe que nós somos amigos, obviamente, pessoais, mas eu te admiro muito profissionalmente, eu tenho realmente uma admiração muito grande há muito tempo. Então, para mim, assim, é uma honra realmente você ter aceito falar aqui comigo, né? O nosso projeto aqui está começando, então, assim, ter uma pessoa como o doutor, que tem uma bagagem realmente incrível, que eu admiro muito, é uma honra. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e pela pronta aceitação, assim que eu comentei, que eu queria muito falar contigo, conversar. Então, poxa, eu agradeço. Foi imediato, eu tomei um susto. Eu falei assim, já aceitou assim de cara? Eu falei assim, nossa, eu fiquei muito honrada, muito agradecida mesmo. Eu te agradeço. Eu também fico por conta não só da admiração que é mútua, faço das suas palavras as minhas, e digo mais ainda. Eu acho que empreender nesse nosso atual cenário é um desafio muito grande e o seu canal e a nacionalidade descomplicada está passando por isso de uma forma magistral, na minha opinião,
Isso realmente vem de encontro aos anseios de muita gente. E a nossa intenção, como nós falamos no início da live, né, é ajudar, é informar, tá aqui à disposição. Claro que somos profissionais, né? Não precisamos também fazer sermos assim, uma falsa modéstia ou algo do gênero. Somos profissionais, né? Estamos aqui, Sim. claro, naturalmente, mas a ideia é informar, é contribuir de alguma forma para desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Nós sabemos que os investimentos, as empresas, os empreendedores realmente vão conseguir nos tirar dessa situação horrível que nós estamos passando hoje, não tenho dúvida nenhuma disso. E estou aqui à disposição, como já foi dito mesmo, eu que agradeço imenso por poder estar participando disso, não tenha dúvida nenhuma, agradecimento a todo meu. E vamos nos falando e vamos, né, colocando. Eu te aguardo aqui em Portugal em breve, assim que essa questão toda passar. Estamos te aguardando aqui em Portugal. Espero que sim. Em breve. Tá bem. Muito obrigada, doutor Felipe. Um beijo. Tamo junto. Beijinho. Eu vou continuar aqui. Tá, legal. Gente, então só para finalizar aqui, eu vou agradecer mais uma vez a audiência, pedir desculpas pela participação do meu cachorro, que eu acho que todo mundo escutou uns latidinhos do Marley pelo fundo, mas todo mundo sabe que a gente está em casa, né? Então eu vim aqui então também pedir desculpas, porque provavelmente vocês escutaram a participação do Marley, e vim aqui agradecer realmente também de novo pelo sucesso do nosso curso, que é maravilhoso, que está começando hoje, Nacionalidade Portuguesa, faça você mesmo, que nós colocamos na plataforma da Hotmart. E foi um sucesso, eu não esperava, eu realmente estou muito surpresa, estou muito feliz, mas foi feito com muito carinho. Nós estamos iniciando hoje, mas a turma já está lotada, então, assim, dependendo da nossa organização, mais para frente, do interesse também das pessoas, a gente abre uma segunda turma, de repente daqui a um mês e pouco, enfim. Nós vamos analisar essa questão, como é que vai ficar. Peço para todo mundo compartilhar a nossa página, tá? Que a gente vai manter atualizado com todas as novidades aqui de Portugal, nacionalidade. E eu só tenho a agradecer, muito obrigada. E o meu final é sempre agora que vocês são os meus amigos descomplicados. Então eu falo assim, quer descomplicar? Vem com a gente. Mantém com a gente, se mantenham conectados, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigada a todos. Um beijo para os meus alunos. Estamos juntos daqui a pouquinho. Tá bom? Obrigada, gente. Beijinho. Tchau, tchau.